Olá, na aula de hoje vamos conhecer a ideia do termômetro para poder medir temperatura. Podemos pensar no mais simples, barras onde há uma certa marcação, né? E dado uma diferença de temperatura, sabemos que os materiais expandem com o aumento da temperatura e, portanto, comparando a uma certa marcação, podemos ter uma informação de quanto foi esse aumento de temperatura, por aumento da distância. Há vários parâmetros externos que mudam com temperatura, tipo cor, resistência, que podemos usar para poder medir temperatura. Mas aqui vamos para os exemplos mais clássicos. Tá? Então, vamos imaginar um fluido, agora um líquido, dentro do recipiente, e caso alteramos a temperatura, esperamos que esse líquido irá expandir e podemos medir, portanto, essa diferença de altura e, através dessa diferença de altura, tentar relacionar ela com a temperatura. Tá? Um método um pouco melhor seria fazer essa expansão passar por um canal estreito, pois essa pequena variação de volume será predominantemente deslocado nessa única distância aqui, linear de altura h. Né? Então, esta é a ideia do termômetro convencional. Né? Ele precisa de pontos de calibrações. Tá? Precisamos definir a qual temperatura corresponde a uma certa marcação e outra. E, bem popular, é escolhido a temperatura de 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. A 0 graus temos o ponto de água e gelo, e a 100 graus o de água e vapor. É claro que no início isso daqui foi suficiente, porém aqui em Santo André a água não ferve a mesma temperatura que o nível do mar, por exemplo, em Santos. Isto porque quanto maior a altitude, menor a pressão, e aí a água ferve uma temperatura menor que o nível do mar. Outro problema é com relação à escolha do fluido. Se usarmos água ou outro, tipo mercúrio, os dois pontos de calibração seriam sempre 0 e 100 graus, pois foram calibrados nesses pontos. Porém, os valores intermediários eles podem não ser verdade, né? Pois eles não expandem na mesma taxa. Então temos esses problemas, né? E não é algo que desejamos para um termômetro, pois, dado a definição de temperatura da aula passada, é algo universal, não pode depender do material. Né? Precisamos de alguma outra definição ou capacidade de medir a temperatura de um modo melhor. Para isso, vamos usar o termômetro de gás a volume constante. Praticamente temos um recipiente aqui cheio de gás, passando por essa dobra. Imaginamos que é uma dobra flexível. No livro de vocês tem uma parte com uma borracha e um líquido aqui que podemos colocar, por exemplo, o mercúrio. Do tema passado, das aulas, vimos que ao alterar a pressão, aqui nessa interface do gás líquido, haveria uma mudança aqui nessa coluna de líquido que representa a pressão naquela interface. Tá? Então, a ideia aqui é de posicionar esse recipiente, né, sinalizado aqui com P, uma certa pressão, num líquido, esperar atingir o contato térmico para que a temperatura do gás seja a mesma do corpo que você queira determinar. Após isso, o gás ao interior do cilindro irá expandir ou contrair, e aí você vai subir com essa mangueira de modo que esse nível amarelo à esquerda seja sempre o mesmo, tá? De modo a ter sempre o mesmo volume. E aí a gente faz a leitura de qual seria a pressão pela diferença de altura. Então, realizando um gráfico aqui com os pontos imaginários desse experimento, temos essa linha para um determinado gás. E detalhe, todos os gases eles devem ser bem diluídos, né, ou rarefeitos.
Então, para um segundo experimento com outro tipo de gás, no seu interior vamos ter essa reta e esta outra reta aqui. Tá? Então, elas são lineares, portanto, caso calibramos uma e outra, não haveríamos os problemas que teríamos para líquidos. E uma coisa interessante é notar que, ao extrapolarmos essas retas, todas elas vão se encontrar no único ponto em comum, aqui à esquerda. E ao olhar nessa escala de temperatura em graus Celsius, temos sempre o mesmo valor de menos 273,15 graus Celsius. Tá? Como é comum e não há possibilidade de obter temperaturas mais baixas, pois pelo gráfico, temperaturas mais baixas teríamos pressões negativas, né? Essa define uma escala comum, né, universal, independente do material, esse ponto, o que permite definir essa nova escala de temperatura, uma escala absoluta conhecida como a escala Kelvin. A temperatura em Kelvin está relacionada à temperatura Celsius, portanto, pela soma desse valor de 273,15. Como, por exemplo, 100 graus Celsius corresponde a 373,15 Kelvin. E as temperaturas em Kelvin não colocamos o símbolozinho de graus, tá? É uma escala absoluta. Existem diferentes escalas que vocês vão ver em diferentes problemas, como a Fahrenheit, e é necessário saber fazer essas conversões, né? Inclusive para qualquer escala imaginária, saber como fazer a mudança de uma escala para outra. E no caso, a Fahrenheit ela é bem popular nos livros textos, dados os países de origem, porém ela é usada por menos de 5% da população mundial, né, dos países. E por isso, por hoje é só. Até a próxima.